Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui deixar mais uma palavra de Deus aos vossos corações. Livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17 diz: Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chamam as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Irmãos, nós vemos aqui nesta palavra falando referente a algo sobrenatural que ocorreu na vida de Abraão. E diante dessa palavra aqui, meus amados irmãos, eu pude ver que foi possível que Abraão vivesse aqui o sobrenatural de Deus devido à sua fé. Foi a fé de Abraão quem o levou a viver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. E já quero aqui abrir um parênteses para mim e para você, dizendo que para a gente viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas, vai ser mediante a nossa fé. É a nossa fé que vai fazer com que nós vamos viver um sobrenatural de Deus em nossas vidas. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, a Bíblia dizendo que Abraão, ele creu totalmente naquilo ao qual Deus lhe havia prometido, naquilo ao qual Deus lhe havia dito. Quando Deus falou para Abraão que Abraão seria o que? Pai de uma grande nação, de uma grande multidão, Abraão tão somente creu naquilo que Deus lhe havia falado. Abraão, ele teve fé, meus amados irmãos, que realmente ia acontecer, ia se cumprir a palavra de Deus sobre a vida dele. Por isso que aqui a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que pela fé Deus constituiu Abraão como pai de muitas nações. Que Abraão, na esperança, Abraão, ele creu contra a esperança. Isso quer dizer, meus amados irmãos, que quando Deus ele lançou uma palavra profética sobre a vida de Abraão, Abraão, ele creu. Ele confiou na palavra de Deus. Nós vamos ver aqui a história de Abraão, meus amados irmãos, que foram aproximadamente 25 anos para que a promessa de Deus viesse se cumprir sobre a vida dele. Mas em nenhum momento, irmãos, Abraão, ele duvidou da promessa de Deus. Mesmo naquele momento mais difícil da tua vida, ele sempre teve esperança de que no momento certo, de que na hora certa, a promessa de Deus ia se cumprir sobre a vida dele. Por isso que a Bíblia diz aqui que na esperança, ele creu contra a esperança. Ele creu, ele confiou. Ele não deixou, meus amados irmãos, a tua fé morrer. Ele não deixou a tua fé enfraquecer. Pelo contrário, a todo momento, ele glorificava o nome do Senhor. Ele adorava, ele exaltava o nome do Senhor, na certeza, na convicção que a tua promessa ia se cumprir. Por isso que a Bíblia diz aqui, irmãos, versículo 19, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé,
dando glória a Deus. Irmão, nós vemos aqui que Abraão, ele não enfraqueceu a tua fé. Ele nem tão pouco, meus irmãos, quando diz a palavra de Deus, não tão pouco. Aqui, meus irmãos, se importou com o próprio corpo já amortecido. Abraão, ele sabia que aos olhos carnais, ele sabia, irmãos, que para a ciência, ele não poderia mais ter filho, porque ele já havia quase 100 anos. Quer dizer, o seu corpo estava amortecido. Então ele sabia que mediante a medicina, não tinha como ele ter filho. Não somente pelo seu corpo amortecido, mas também pela Sara, pelo ventre de Sara. Já que lá no capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia diz que Sara era estéril, que Sara não poderia ter filho. Agora imagine, ela já tem aproximadamente 100 anos. Mas Abraão, ele não viu esse motivo, irmãos. Abraão, ele não se importou pelo que a medicina havia falado para ele. Abraão, ele não se importou pela regra aqui da terra, a qual era impossível com que ele e Sara tivesse um filho. Não, irmãos, Abraão, ele creu na promessa de Deus. Ele não deixou a sua fé enfraquecer diante das dificuldades, diante das impurezas aqui da terra. Ele não deixou a sua fé enfraquecer, meus amados irmãos, diante da medicina, a qual falou que não tinha mais jeito, que não tinha mais como ele ter filhos juntamente com Sara. Não, ele creu na promessa de Deus. Ele sabia, ele tinha certeza, a convicção de que Deus, ele era poderoso para trazer à existência aquilo que não existia, que Deus era poderoso para vivificar os mortos, trazer à vida aquilo que já havia morrido. Ele sabia disso, irmãos, ele creu tão somente em Deus. E diante da tua fé, diante da tua crença, irmãos, então Abraão, ele viveu o sobrenatural de Deus em tua vida. Irmãos, você quer viver o sobrenatural de Deus na tua vida? Então somente creia em Deus. Então somente, irmãos, tenha fé, a certeza, a convicção de que aquele que te prometeu é fiel para cumprir, de que aquele que te fez a promessa é poderoso, irmãos, para cumprir a promessa a qual ele te fez. Aqui demorou aproximadamente 25 anos para que a promessa de Deus venha se cumprir na vida de Abraão. Mas a todo momento, Abraão creu, ele confiou, ele teve a certeza de que Deus era poderoso para cumprir com a promessa a qual ele havia feito. E diante disso, irmãos, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele se tornou pai de uma grande nação. Ele se tornou, meus irmãos, pai de uma grande nação. Quer dizer, a promessa de Deus se cumpriu sobre a vida de Abraão. Mas vemos aqui, através da tua palavra, que isso foi possível, irmãos. Por quê? Porque Abraão creu. Abraão, ele teve fé, ele confiou em Deus. Momento algum, irmãos, ele deixou a tua fé se enfraquecer mediante a opinião do homem, mediante a opinião da medicina, mediante a situação ao qual ele se encontrava. Momento algum, irmãos, Abraão deixou a sua fé enfraquecer. Por esse motivo, então ele viveu o sobrenatural de Deus na vida dele. E assim, irmãos, é sobre a minha e a tua vida. Para vivermos o sobrenatural de Deus em nossas vidas, é preciso termos fé, confiar em Deus e não deixar que essa fé, irmãos, ela venha enfraquecer. A todo momento, crer, confiar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Que se assim nós fizermos, certamente a glória de Deus virá sobre a nossa vida. Que se assim nós fizermos, certamente, irmãos, nós vamos viver
o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e que essa palavra venha falar fortemente em cada coração, em nome de Jesus. Amém.